Beleza, estudante? Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião, que é o professor Flávio Souza. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando de mais um assunto aí referente à matemática básica, que é a divisibilidade, certo? Então, quando a gente começa a estudar divisão lá no ensino fundamental, existem algumas regrinhas para a gente saber quando um número é divisível por outro, certo? Isso é o que a gente chama de critérios de divisibilidade, beleza? Para cada número tem um critériozinho, mas dependendo do número que a gente vai usar, o critério é tão difícil que é melhor fazer a divisão. Então, eu vou passar para vocês aqui alguns exercícios que se referem aos critérios mais usados. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender a ideia da divisibilidade. Deixa eu mudar aqui. Pronto. Então, vamos lá. Divisibilidade. Certo? Divisibilidade. De uma maneira bem simples, eu quero saber se um número divide outro. Por exemplo, eu quero saber se o 2 divide o 10. Será que eu consigo fazer 10 dividido por 2? Consigo fazer. Mas aí, dependendo do resultado e do resto, a gente fala se é divisível ou não. Então, por exemplo, eu vou pegar o 10 e vou dividir por 2. 10 dividido por 2 dá 5. Aí 2 vezes 5 dá 10. Aí a gente faz assim, ó, e dá zero. Então, o que que aconteceu? Eu tenho um resto zero e eu tenho um quociente aqui, ó, o resultado da divisão, como um número inteiro. Então, eu posso afirmar que 10, deixa eu apertar um pouquinho mais aqui, 10 é divisível, divisível por 2. Por que que eu sei que 10 é divisível por 2? Porque a divisão deu o resultado inteiro e o resto sempre é zero. Beleza? Então, se eu pegar aqui, ó, o 26, vou pegar o 26 e vou dividir por 13. Então, ó, 26 dividido por 13 dá 2. Então, vou colocar aqui, ó, 13 vezes 2, 26. Se eu fizer menos 26 aqui, vai zerar. Então eu tenho, ó, resto zero e o resultado da divisão, que a gente chama de quociente, ele é um número inteiro. Então a gente pode afirmar que 26 é divisível, opa, divisível por 13. Beleza? Então, tem algumas regrinhas que eu vou mostrar para vocês agora nos exercícios que vai facilitar quando que um número é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Então, existem vários critérios de divisibilidade. Eu coloquei nos exercícios aqui os mais usados. Existem outros, mas dependendo do critério, quando passa do 11, nem compensa, porque o critério é tão complicado que é melhor você fazer a divisão e saber se é divisível ou não. Então, por exemplo, eu tenho aqui, sei lá, 85 dividido por 43. Bom, eu não vou ter um critério do 43. Então, aí nesse caso aqui, ó, você vem aqui e faz a divisão normal, ó. 43. Aí você vai subtrair, ó, 3 para 5 falta 2, 4 para 8 falta 4. Então, ó, o resultado deu um número inteiro, só que o resto, ó, o resto não deu zero. O resto não deu zero. Então eu posso afirmar que 85 não é divisível por 43, certo? Então, ou vai ser divisível ou não vai ser divisível. Tranquilo? Então vamos colocar aqui o nosso primeiro exercício na tela. Ele deu um monte de número aqui, ó, e ele quer saber quantos são divisíveis por 2. Então, primeira coisa aqui, ó, vamos pensar no critério de divisão por 2. Beleza? Então, quando que eu posso afirmar, sem fazer a divisão, que um número é divisível por 2?
quando ele for um número par, certo? E o que é um número par? É um número que termina com 0, 2, 4, 6 ou 8. Todo número que termina com 0, 2, 4, 6 ou 8 é um número par. Todo número natural, né? Por exemplo, 4. 4 é um número par. 14, termina com 4. Também é par. Beleza? Então vamos pintar aqui de amarelo todos que obedecem a essa regra que eu falei. Ó. O 0. 0 é divisível por 2. O 2 também é. O 4, o 6, o 8, o 10, ó, o 70, porque termina com 0, o 94, o 130. Esse daqui termina com 5, então ele é um número ímpar. Então ele não serve para mim. 911 também é um número ímpar. 1001 é um número ímpar. 3.475, número ímpar. 12.345, número ímpar. 132.000 também serve. Por quê? Porque termina com 0, é um número par. 11.111 é um número ímpar. 543.210 também é um número par, porque termina com 0. Então eu vou escrever todos esses números que eu acabei de pintar, certo? Então vamos lá. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 70, 94, 130. Aí depois do 130 tem os 132.000. E depois dos 132.000 tem o 543.210. Então todos esses números são divisíveis por 2. Beleza? Agora vamos entender a regrinha do 3. Quais desses números são divisíveis por 3? Beleza? Então vamos lá. Vamos pegar aqui a regrinha do 3. Ó. Deixa eu pegar um slide aqui em branco só para você entender a regrinha do 3. Eu vou pegar o 247, certo? Para isso seria interessante que você soubesse de cor a tabuada do 3. Então, certo? Se você souber a tabuada, fica bem mais fácil. Ó, escrevi aqui só para exemplificar, beleza? Como é que eu faço? Eu vou pegar aqui, ó, o 2, vou somar com o 4 e vou somar com o 7. 2 mais 4 dá 6. E 6 mais 7 dá 13. Então, ó, 13. Aí eu vou pensar. 13 tem na tabuada do 3? Não, porque ó, é 3, 6, 9, 12. O 13 não tem. Então, ó, o 13 ele não é divisível por 3. Se o 13 não é, o 247 também não é. Então, ó, 247 não é divisível por 3. Por quê? Porque a soma dos algarismos dele não dá um número divisível por 3, beleza? Vamos pegar um outro número aqui, ó. Vou escrever com outra cor. Vou pegar o número 183, certo? Então, ó, se eu fizer 1 mais 8 mais 3, 1 mais 8 dá 9. E 9 mais 3 dá 12. Aí eu vou olhar para esse 12. 12 tem na tabuada do 3? Tem, certo? Então eu posso afirmar, ó, se o 12 dá para dividir por 3, então o 183 também é divisível por 3, certo? Então essa é a regrinha do 3. Agora vamos voltar lá no nosso exercício. Então tá aqui, ó. Quais desses números são divisíveis por 3? Então eu vou olhar e vou escrever de outra cor aqui, ó. Vou escrever de roxo.
e vou pintar de outra cor. Deixa eu tirar esse amarelo daqui, ó. Só para a gente pintar só os que são divisíveis por 3. Beleza? Então vamos lá. O zero serve. Porque o zero é divisível por qualquer número que não seja o próprio zero. Se eu pegar R$ 0 e dividir para 3 pessoas, quanto vai dar para cada uma? Zero, beleza? Então o zero serve. Já adianto para você que o zero vai estar em todos aqui, ó. Agora vamos lá, tabuada do 3. 3, 6, 9. Bom, beleza. Agora eu tenho aqui, ó, 10. 1 mais 0. 1 mais 0 é 1. Não tem 1 na tabuada do 3, então o 10 não serve. 70, 7 mais 0, 7. Não tem 7 na tabuada do 3, então esse cara também não serve. 94, 9 mais 4, 13. Não tem 13 na tabuada do 3, então não serve. 130, 1 mais 3 mais 0, dá 4. Então, ó, 4 não tem na tabuada do 3, esse cara também não serve. 415. 4 mais 1 dá 5. 5 mais 5 dá 10. Não tem 10 na tabuada do 3, então não serve. 911. 9 mais 1, 10. Mais 1, 11. Não tem 11 na tabuada do 3, então também não serve. 1001. 1 mais 0 mais 0 mais 0 dá 2. Se eu somar 1 mais 0 mais 0 mais 0 dá 2. Não tem 2 na tabuada do 3, então esse número também não serve. Agora vamos olhar o 3.475. 3 mais 4 dá 7. 7 mais 7 dá 14. E 14 mais 5, 14 mais 5, 19. Não tem 19 na tabuada do 3, então também não serve para mim. Agora esse número aqui, ó, 12.345. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 5, 15. Se eu somar esses números aqui, ó, esses algarismos, vai dar 15. E 15 tem na tabuada do 3. Então, ó, esse cara serve para mim. Agora vamos aqui no 132.000. 1 mais 3 dá 4. 4 mais 2 dá 6. 6 mais 0 dá 6. Bom, existe o 6 lá na tabuada do 3. Então, esse cara também serve para mim. 11.111. 1 mais 1 mais 1, 3. 1 mais 1 mais 1, 3. 3 mais 3, 6. Então, esse cara também serve para mim, ó. Porque se eu somar todo mundo dá 6. E lá na tabuada do 3 tem o 6. Agora vamos olhar o nosso último número aqui, ó. 5 mais 4 dá 9. 9 mais 3 dá 12. 12 mais 2 dá 14. E 14 mais 1 dá 15. 15 tem na tabuada do 3? Tem. Então, esse número também é divisível por 3. Se eu pegar esse número e dividir por 3, todos esses que eu pintei de roxo, eu tenho certeza que o resto da divisão vai ser 0. Então vamos lá, vou colocar aqui os números que são divisíveis por 3, certo? Então, o 0, aí o 3, o 6 e o 9. Até aqui estava fácil de enxergar. Aí vamos para os maiores. 12.345, 132.000 e 11.111. E o próximo, 543.000, deixa eu colocar aqui embaixo, 543.210, certo? Todos esses números são divisíveis por 3, beleza? Agora vamos olhar o critério da divisão por 5. Quais deles são divisíveis por 5? Então, já vou pôr o 0 aqui logo de cara, certo? Então, se eu pegar 0 e dividir por 5, vai dar 0, beleza? Tranquilo. Agora, o do 5 é um dos critérios mais simples
que a gente não precisa perder muito tempo. Porque para ser divisível por 5, ele tem que terminar com 0 ou terminar com 5. Então, ó, vou pegar uma outra cor aqui. Deixa eu pegar um, sei lá, um verde. E aí eu vou pintar todos que terminam com 0 ou terminam com 5. Ó, termina com 0, termina com 0, termina com 0, termina com 5. Ó, termina com 5, termina com 5, termina com 0. Esse não serve e esse aqui serve. Então, um número é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou ele termina em 5. Então, vamos escrever todos aqui agora. Deixa eu pegar uma caneta, deixa eu ver se eu acho uma verde aqui para combinar. Beleza, vou apagar esse 0 e vou colocar aqui, ó. 0, depois foi o 5, depois foi o 10, depois foi o 70, depois o 130, depois o 415, depois o 3.475, o 12.345, o 132.000 e o último 543.210. Beleza? Certinho, fiz todos aí. Agora no próximo, ele está perguntando assim, ó. Quais são divisíveis por 2 e por 3? Tenho que ficar esperto nesse conectivo e aqui, ó. Esse e está falando assim, tem que servir no critério do 2 e também tem que servir no critério do 3. Então vamos lá, ó. Como eu já fiz o do 2 e o do 3, eu só vou pegar os elementos que estão repetidos. Então, ó, o 0 está repetido, o 2 não tem, o 4 não tem, o 6 tem nos dois, ó. O 8 não, o 10 não, o 70 não, o 94 não, o 130 também não, o 132.000 tem aqui, ó. E o 543.210. Esse cara também tá nos dois. Então vamos pintar aqui, ó. Quem eu pintei tá no 2 e tá no 3. Então, ó, o 0, o 6, o 132.000 e o 543.210. Só esses dois números são divisíveis ao mesmo tempo por 2 e por 3, certo? Então agora é hora de escrevê-los aqui. Vamos lá, deixa eu pegar uma canetinha azul e aí eu vou escrever o 0, o 6, o 132.000 e o 543.210, certo? E na última pergunta ele fala assim, ó, quais números são divisíveis por 2, por 3 e por 5? Então tem que estar no item A, no item B e no item C ao mesmo tempo. Percebe que o 0 está nos 3, então o 0 vai servir, certo? Agora vamos olhar o 2. O 2 não tem, ó. O 4 também não serve. O 6 tem aqui, mas não tem aqui embaixo. O 8, ó, também não tem nos 3. O 10 também não tem nos 3. O que mais? 70 não tem nos 3. 94 não tem nos 3. 130 também não. 132.000. Ele está aqui, ele está aqui e ele também está aqui embaixo, ó. Então, 132.000 também serve para mim. 132.000. Bom, 543.210. Está no primeiro, está no segundo e está no terceiro. Então, ele também serve para mim, ó. Vou colocar aqui, ó. E vou escrever lá embaixo. 543.210.
Beleza? Eu acho que não tem mais nenhum que esteja ao mesmo tempo no 2, no 3 e no 5. Mas dá uma olhadinha aí, é muito número. Pode ser que eu tenha deixado escapar algum. Beleza? Mas eu acho que são esses 3 números. Então, eu te ensinei aqui o critério 2, o critério do 3 e o critério do 5. 3 regrinhas de divisibilidade. Quando que um número é divisível por 2? Quando ele é par. Termina com 0, 2, 4, 6 ou 8. Beleza? Quando um número é divisível por 3? Vou botar aqui, ó. Quando a soma dos algarismos dele, ó. A soma dos algarismos dá um número divisível por 3. Por exemplo, 183 aqui, ó. Somar todo mundo dá 12 e o 12 é divisível por 3. O 12 é, o 183 também é. Beleza? E o critério que foi o mais simples aí, que foi o critério do 5. Quando que o número é divisível por 5? Quando ele termina com 0 ou duas possibilidades. Termina com 0 ou termina com 5. Beleza? Do nosso próximo exercício aqui, ó. Bom, quais são os números compreendidos entre 40 e 55 que são divisíveis por 3? Então, quando ele fala divisíveis por 3, você já tem que pensar na tabuada do 3. Beleza? Vamos pensar na tabuada do 3. Isso fica muito fácil. Então, vamos lá. Eu tenho o 40. Vamos pensar. O 40 não serve. Porque, ó, 4 mais 0 é 4. Para mim não serve. O 41, 4 mais 1, 5. Na tabuada do 3 não tem 5. Também não serve. O 42, 4 mais 2, 6. Então, esse cara serve. Esse cara aqui não serve. E esse cara aqui também não serve. Então, eu vou pegar o primeiro número como sendo o 42. E agora, como é tabuada do 3, eu vou contando de 3 em 3, ó. 42 mais 3 dá 45. 45 mais 3 dá 48. 48 mais 3 dá 51. E 51 mais 3 dá 54. Como ele queria entre 40 e 55, eu já tenho a minha resposta aqui, ó. Certo? Todos os números que eu marquei aqui estão entre 40 e 55 e são divisíveis por 3. Tranquilo? Vamos ver aqui o nosso próximo exercício. Deixa eu descer aqui. Opa, agora eu fui rápido demais. Beleza. Dê um exemplo de um número de 3 algarismos que são divisíveis por 5. Dê 4 exemplos. Então vamos pegar número de 3 algarismos. Qual é o primeiro número de 3 algarismos? Se você pensar direitinho, você vai ver, bom, 3 algarismos. Posso colocar assim, ó. O 100 é o primeiro número de 3 algarismos. Porque eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 99, que tem 2 algarismos, e aí eu vou para o 100. Então, 100 é o primeiro número de 3 algarismos. Beleza? E ele é divisível por 5. Por que que ele é divisível por 5? Porque ele termina com 0, certo? Lembra que para ser divisível por 5, tem que terminar com 0 ou com 5. E aí eu posso fazer isso. Como ele pediu 4 exemplos, eu vou pulando aqui de 5 em 5. Ó. Então, 100, eu vou pegar 105, vou pegar o 110 e vou pegar o 115, certo? Poderia colocar outros números? Poderia. Eu tentei fazer aí da maneira mais simples possível. Vamos supor que você tivesse colocado 400, você tivesse colocado 720, 835 e 965. Todos esses números têm 3 algarismos, certo? E eles são divisíveis por 5 também.
A diferença da primeira resposta para a segunda é que eu tentei colocar em uma certa ordem, mas as duas respostas caberiam e eu teria várias outras respostas. Beleza? Vamos para o nosso quarto exercício. Quais são os números compreendidos entre 101 e 120 que são divisíveis por 6? E aí eu tenho que pensar na tabuada do 6, certo? Divisibilidade por 6. Tenho que pensar na tabuada do 6. Mas, vamos pensar assim, ó. A gente já sabe a divisibilidade por 2. Isso a gente já sabe. O número é divisível por 2 quando? Quando ele é um número par. E também a gente já sabe a divisibilidade por 3. Quando que um número é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos dele... Então, ó, se eu pegar aqui, ó, 2, 5, 2, 5, 5. 255. É divisível por 3? É, porque, ó, 2 mais 5 mais 5, se eu fizer essa continha, dá 12. O 12 tem na tabuada do 3. Então, ó, esse 255 é um exemplo de um número divisível por 3. Beleza? E o critério do 6? Será que o 6 tem um critério? Se o número for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, então ele também é divisível por 6. Beleza? Então vamos lá. Entre 101 e 120. Então eu vou começar do 101. O 101, ele não é divisível por 2, porque ele é um número ímpar. Então já esquece ele, certo? Agora eu vou colocar o 102. Eu nem poderia usar o 101, porque ele quer compreendido entre, beleza? Então tem que ser maior que 101 e menor que 120. Então, ó, 102. 102 é número par. Então ele já obedece o critério do 2. Para o critério do 2, ele serve. Agora, e o critério do 3? 1 mais 0 é 1. E 1 mais 2 é 3. Então, se eu somar esses três carinhas aqui, ó. Se eu somar esses três carinhas, dá 3. Bom, então eu posso afirmar que esse número é divisível por 6. Por quê? Porque ele é ao mesmo tempo divisível por 2, porque ele é um número par, e ele também é divisível por 3, porque se eu somar os algarismos, vai dar 3, certo? Então ele é o primeiro da lista. Então vou colocar aqui, ó, 102. Então esse cara, ele serve para mim. Vou dar um OK. Agora, como ele quer divisibilidade por 6, eu vou contando de 6 em 6. 102 mais 6 dá 108. 108 mais 6 dá 114. 114 mais 6 dá 120. Se você colocar o 120, você vai errar, porque ele fala assim, ó, tem que ser compreendido entre, tem que estar no meio ali, ó, entre 101 e 120. Então esse cara aqui, ele não serve para mim. Eu vou parar no 114, beleza? Então, ó, a minha resposta é 102, 108 e 114. Beleza? E agora, né, vamos para o nosso último exercício. Vamos lá. Deixa eu pegar ele aqui. Pronto. Agora dá uma olhada, ó. Já mudou o enunciado. Sempre leia o enunciado, sempre. Escreva o conjunto. Escreva o conjunto. Em nenhum dos outros estava escreva o conjunto, ó. Ó. Certo? Em nenhum deles estava escreva o conjunto.
Mas agora ele pediu, escreva o conjunto. E lá na aula anterior eu falei um pouco de conjuntos. Vou deixar o card aqui para vocês, ó, mas eu já tinha falado um pouco sobre conjuntos. Se você não lembra, dá uma assistida nessa aulinha aí que vai te ajudar bastante. Por que eu tenho que saber isso? Escreva o conjunto formado por todos os números de 2 algarismos, todos os números, todos os números, certo? Que são divisíveis por 10. Então, ó, escreva um conjunto de todos de 2 algarismos que são divisíveis por 10. Para ser divisível por 10, basta terminar com 0. Beleza? Então, qual o primeiro número de 2 algarismos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 é o primeiro número de 2 algarismos. Então, o próximo, 20, 30. Por quê? Tem que ter 2 algarismos e tem que terminar com 0 para ser divisível por 10. 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Não posso colocar o 100. Por quê? Porque são números de 2 algarismos. E aí você entrega essa resposta para o seu professor, ele vai lá e te dá errado, ou te dá um meio certo. Por quê? Porque você esqueceu dessa parte. Se é um conjunto, os elementos têm que estar entre chaves. Então, ó, não posso esquecer isso. Importantíssimo, beleza? Agora sim, eu escrevi o conjunto com todos os números de 2 algarismos e são divisíveis por 10. Tranquilo? Então, vou parar por aqui. A aula está encerrada. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, coloca aí nos comentários, certo? Que eu te ajudo. E não esquece de dar o like caso você tenha gostado. Não esquece de compartilhar o vídeo e não esquece de deixar um comentário aí, porque tudo isso faz o vídeo ser divulgado e o canal crescer cada vez mais. Beleza? Então, fui, até o próximo vídeo, até a próxima aula e bora estudar, né?